Olá, família Escalada. Eu sou Marcos Pereira, psicólogo, psicanalista. E hoje eu recebo aqui no Divancast uma pessoa com um trabalho extremamente importante e, assim, de um nível de desafio que eu vou deixar que ele fale. Eu tô aqui com o Rodolfo. Olá, pessoal. Olá, Marcos. É um prazer estar aqui com você, com os telespectadores, os internautas, os ouvintes também. É muito importante esse momento. Satisfação muito grande em estar aqui. Eu sou Rodolfo Batista, estou conselheiro tutelar, psicólogo por formação, pós-graduado em neuropsicologia e estamos aí desenvolvendo um trabalho de desafio, mas com certeza de evoluindo a cada momento. Nós estamos aqui, esse momento aqui, para a gente ter um diálogo, para a gente ter uma conversa. Estava até conversando ontem com um colega meu que ele disse assim, eu não quero ter razão, eu quero ter paz. Acho que nós estamos nesse cenário, nesse momento de muito diálogo, de conversa, de tranquilidade, para que a gente possa passar a mensagem. Então, acho que satisfação total em receber esse convite. Fiquei lisonjeado poder estar aqui com você, com a sua audiência aqui. É um prazer muito grande. Cara, o prazer é todo meu. Rodolfo, eu sou um admirador do seu trabalho. Mesmo que distante, acompanho distante, mas eu confesso que eu não tenho o talento que você tem. Eu preciso reconhecer, né? O trabalho de enfrentar, de defender o direito das crianças, esse é um trabalho que você tem que estar disposto a muita coisa, né? E você é um jovem, né? Casado, tem filhos, não tem? Sim. Eu acho que permeia por aí, né? Aquilo que você faz por essas crianças talvez seja aquilo que você gostaria que fosse feito pelos seus filhos, né? Com certeza. Na verdade, Marcos, até passando um pouco aqui da minha história de vida, eu venho de um momento de família, de origem, a família com o pai trabalhador, a mãe também trabalhadora. A gente vê uma vulnerabilidade na cidade onde eu nasci. Então, isso tudo já desencadeou uma vontade de saber que essas crianças, essas pessoas têm direito. E eu, assim, ao longo da minha caminhada, eu vejo a questão de informação. Então, a minha origem vem muito uma origem humilde, de pessoas um pai que é trabalhador, metalúrgico, família de 4 irmãos, que uma determinada vez, e eu gosto sempre de trazer essa reflexão, foi taxado como classe baixa, que o meu pai não conseguia, talvez, trazer para a família ali o sustento, e que não era verdade, porque ele sempre trabalhou, a família sempre muito ativa nesse sentido, os irmãos crescendo, eu sou o primogênito da família, então tem muita origem disso, de lutar pelo direito, de vir de escola pública, então assim, perto da minha região, onde eu moro hoje, então assim, fui crescendo, desenvolvendo, e sempre muito atuante, né, nessa política da criança e do adolescente. Então assim, minha origem cristã, na evolução com a família, com líder de jovens, então eu venho muito inserido nesse público. E assim eu cheguei ao Conselho Tutelar pela instituição, porque precisava comprovar, né? Precisava comprovar ali o trabalho com entidade, e com criança, com adolescente, então a gente muito participativo, né, nessa área da defesa da criança, então a gente desenvolveu dessa forma. Então hoje a gente, igual você fala, né, esse feeling de atuação, essa sabedoria que a gente tem, por experiência mesmo de vida. Então, é muito importante o desenvolver. E, assim, eu costumo sempre... Eu até mando um abraço para minha esposa, para o meu filho, porque... Fala o nome dela aí. A Jéssica, um abraço para ela. Aí você sai daqui e compra uma flor, um chocolate. Eu gosto sempre de mandar um abraço para ela, para o meu filho. Ela deve ter muito orgulho de você, com certeza. Pela idade dele, 17 de dezembro de 2019. Então, assim, você é pai também, quem está me vendo aqui é pai. Quando a gente é quase um antes e depois. Quando você é pai, assim, você tem outras responsabilidades. Você sabe que não é só você. Tem alguém ali que... Eu costumo dizer que da fase do 0 até os 12 anos, ele vai copiar tudo em você. Ele espelha muito, é seu herói, é tudo aquilo. E depois ele vai enxergar, vai construindo. Então, é isso que acontece. Por isso que eu sempre gosto de dizer, o José Eduardo, um abraço para ele. É o seu menino? É o meu menino. Você tem um? Um. Vai ter mais, não?
a gente está se programando. Olha aí, patroa, olha aí, ó. Eu costumo dizer que lá vai ser o 3-1 ou vai empatar 2-2, né? É mesmo? Porque pode vir uma menina ou um menino, então a gente tá com esse pensamento, mas precisa de algumas coisas ainda, de organizar algumas coisas, mas é pretensão sim. Ó, é que você tem um filho, o próximo, para te chamar de pai e não de avô, pelo amor de Deus, não espera muito. Não pode esperar muito, não, por causa da idade, né? Para acompanhar. Não, e assim, né? A gravidez, quanto mais com a saúde mais, né, melhor. Quanto mais jovem, melhor, né? Então, eu acho que o tema de hoje, Rodolfo, eu trouxe o meu cadernetinho aqui, ó. Que eu quero anotar tudo, que eu tenho certeza que a gente vai enriquecer muito e eu quero muito aprender também. Aqui, claro, que a gente não é o dono da verdade de nada, né? Nós estamos batendo um papo gostoso. Você tá aqui sentado na minha mesa e junto aqui nós vamos tomar um café gostoso, vamos ter uns petiscozinhos aqui. Eu espero que você goste, né? É para você tudo isso e tudo isso é um oferecimento da Doce Itália. A Doce Itália é uma parceira minha, ela que me apoia aqui com o café, ela que serve o café. Hoje não tem sorvete, desculpa. Tá vendo, né? Você não mandou o sorvete. Ela manda sorvete, mas logo na próxima vez que você voltar aqui, a Doce Itália é uma cafeteria e uma gelateria. É uma sorveteria italiana. São sorvetes italianos. Pensa em que sorvetes maravilhosos. Eu vou fazer isso aqui agora e depois eu vou me responsabilizar com ela. Eu quero que você pegue a sua esposa e o seu filho e você passa lá para tomar um sorvete. Ela tá ali no centro de Fabriciano, fica na esquina do Colégio Angélica. Sim. Sabe ali? Quando você tá vindo ali do centro, depois do Coelho Diniz, na primeira esquina. E ela tá lá no shopping também. Você pode escolher qualquer uma das duas lojas. Lá no shopping é só sorvete, aqui tem café. Então passa lá, você vai levar um códigozinho meu aqui, vai dizer que foi aqui do podcast e vai tomar um sorvete lá, que ela vai te atender como ela atende sempre, com todo carinho. Então, esse episódio de hoje eu agradeço a parceria da Doce Itália, que tá favorecendo esse bate-papo, que ela acredita que conversas como essa modificam vidas. Com certeza. E a gente vai passar lá, vai tirar uma foto e vai marcar tanto o podcast aí como a Doce Itália. Beleza. Então, obrigado, querido. Isso. Rodolfo, a gente está vivendo uma era totalmente diferente, que é a era da tecnologia. E recentemente a gente teve até uma lei nova aí, né? Com algumas restrições do uso da tecnologia nas escolas. Sim. Cara, se a gente parar pra pensar, eu sou de 80, você nasceu em que década? 80. Você é de 80? 87. Cara, para. 80. Você 7 anos mais jovem que eu, garoto. Sim. Nossa, você tá novinho demais. É 33? 36. Isso. Eu sou de humanas, né? Na verdade, eu costumo dizer, Marcos, que é 36 para 34, porque eu não conto a pandemia, não. Eu costumo brincar isso, eu não conto os 2 anos. Você ganhou 2 anos da pandemia. Minha mãe até brinca, mas que é isso? Mas é a forma que a gente... Então, 87 você ainda não pegou também, como eu não peguei tecnologia. Eu vim ter celular com 10 anos atrás, isso. 15 anos atrás, não é isso? Então, assim, essa mudança, né, nesse modelo, você acha que as crianças daquele tempo e as crianças de hoje, essas mudanças tecnológicas, elas têm trazido mais malefício ou benefício para as crianças? Olha, até com comprovação por estudo, ainda não conseguiu... É muito recente, né? Delinear isso em relação a... Porque hoje a gente tem muita informação e aí até que ponto que a gente pré-estabelece que isso está prejudicando ou está ajudando? Porque hoje, questão do ensino, questão da evolução... Então, assim, eu sei que impactou de forma... Os anos 90 ali, quando a pessoa vai lembrar daquele circulinho, aquele círculo, né, que era da internet. Sim. Hoje nós estamos pedindo 5G. Tá pedindo. O 4G ficou lento. Então, assim, e a tendência é evoluir cada vez mais. Então, assim, a gente pode falar que a geração 2000, ela viveu isso, essa questão. E a 90, 80, nossa, não.
Então, todos foram impactados, tanto a parte adulta ali, nós, como as crianças e adolescentes, mudou vamos dizer, como se diz, a órbita da Terra mudou em relação a essa questão. Então, hoje, no próprio ambiente que a gente está aqui, a gente não precisa só da televisão ou o rádio, que era tão simbólico, né, para os nossos pais, para os avós. Hoje, não. Hoje, a gente, todas as pessoas, a grande maioria, ainda, a porcentagem precisam ser da internet. Então, assim, tanto para trabalho como para estudo. Então, assim, a internet ela chegou e ela não vai embora. Ela vai ficar no nosso ambiente. Mas é aquilo, né? O excesso que tem trago não só para as crianças e para os adolescentes, para as informações. O Augusto Cury vai dizer, nem todos concordam, mas eu acho uma linha bacana de pensamento. Hoje nós estamos com um pensamento acelerado, sobre o pensamento acelerado e tem um teste muito básico que as pessoas às vezes não percebem que muda o cérebro, o WhatsApp. Acho que todos que estão me assistindo aqui têm o costume de adiantar o áudio. Eu às vezes fico vendo que a velocidade 2 ainda tá... Tá. E aí você prejudica ainda tá abaixo, né? Pro nosso cérebro, você automaticamente vai estar conversando com as pessoas. E cada um tem sua personalidade, seu jeito. A pessoa vai conversando e você quer que ela acelere. E ela não consegue acelerar. Então, às vezes, isso vem trazendo, às vezes, gestão do trabalho ali, convivência. Então, assim, dentro desse cenário, igual nós estávamos até conversando aqui um pouco antes, o impacto, isso eu costumo dizer sempre para os pais, assim, eu falo assim, mas é vocês que estão criando essa geração. As crianças, elas querem brincar. E eu entro em uma esfera aqui que é muito peculiar de discussão, que às vezes nós talvez enfrentamos. Não, aquela criança está trabalhando, e 12, 13, 14 anos está trabalhando. Mas uma vez nós estávamos participando da Expo Inox, e assim eu falo assim por evento, né? Participando de eventos ali na praça, família na praça, outros eventos em Timóteo, eu ia aqui, Fabriciano tem, em Patinga tem, nas regiões tem. E tinha uma criança de 8 anos vendendo ali. Vendendo bala. O povo acha bonitinho, né? Aí o povo acha bonitinho. Enquanto o meu filho e outros filhos estavam lá dentro brincando no playground. Então, olha, você vê a criança sendo impactada ali, tendo que ter uma responsabilidade para sustento, enquanto as outras estão brincando. Essa questão, e às vezes a gente acompanha na questão da internet, e a gente vai associar aqui aparelhos tecnológicos, né, também, a gente vai falar muito sobre isso, aparelhos tecnológicos, a evolução da internet. Crianças hoje estão com aparelhos, vamos dizer assim, que você fala assim, uai, eu nem conheço, você lembra daquele aparelho que tinha de celular, depois veio o 100, aparelho de celular, que não fazia nada. Hoje as crianças estão com um tablet assim, elas querem... Eu lembro de um pequeno relato de uma mãe que ela estava na rua assim, e a mãe se dirigiu a mim e ela disse assim, numa época eu tinha uma loja, né? Ela virou para mim e falou assim, uai, mas eu queria comprar um pendrive para o filho dela de 8 GB e o filho dela tinha 3 anos. Mas imagina o impacto desse pendrive. Sabe que ele não queria um pendrive de menos giga? É porque ele já não aguentava mais. Ele falando, eu quero de 8 GB para me mexer, 3 anos. Isso em 2013. Então, assim, e a gente tem uma... Eu acompanho muitos relatos de quanto tempo que a geração muda. A gente pensa que é 10 anos, né? Mas em 3 anos uma geração muda. Cara, era em 10 anos antes do avanço tecnológico. Isso. Encurtou tudo hoje com a tecnologia, né? A gente tá aqui hoje, nós estamos aqui no Vale do Aço, nós dois batendo um papo aqui do Vale do Aço. Galera, Vale do Aço é o lugar do aço, o nome diz, né? Porque nós estamos cercados de siderúrgicas, né? Nós mandamos aço aí pro mundo inteiro. E esse podcast tá indo, a gente não sabe aonde. Então é muito rápido, Rodolfo. No nosso tempo, cara, para você desejar, para você oferecer um feliz aniversário, para você matar a saudade, você tinha que ir. Hoje você liga aqui, pega aqui, chama no WhatsApp, faz uma videochamada e pronto. Então tá muito rápido, a gente tem informação muito relâmpago. Então a influência sobre a sociedade encurtou. Hoje você consegue essa transformação social muito rápido, dada a velocidade da informação. Tá, aí nós não estamos discutindo se isso é ruim ou bom. Porque não é essa a nossa discussão, né? Não. Ela tá aí. A gente tá só sinalizando que ela tá aí. E aí tem uns impactos, igual, por exemplo, impacto positivo, flexibilidade, né? Hoje a gente tá aqui... Eu estou aqui no café com o Marcos, mas
pessoas do mundo todo podem ter acesso. Tá com a gente Então, assistindo. Inteligência coletiva, hoje, isso é um ponto positivo. Às vezes você vê informação e você tira ali a sua conclusão dela. Porque nem, isso eu descobri no coração, assim, eu falo assim, gente, eu achava que tudo que passava na televisão era verídico, tudo que passava na televisão tinha suas propriedades, a gente sabe que tem, mas a gente tem que fazer a nossa análise crítica. Experimentação, criatividade, acredito muito na criatividade, aprendizado de novas habilidades, conexão com outras pessoas, informação sobre o mundo, criação de culturas próprias, vamos dizer assim. Então, são coisas positivas. E a gente sabe que também tem as questões negativas, que é a impulsividade, o isolamento. Você acha que o excesso da tela provoca impulsividade? Pode provocar? A gente determinar não dá, né? Mas pode. Porque, olha, pode sim. Tem estudos que comprovam que... Sabe que quando a internet ela sai do ar, aí você fica sem internet. Quando fala assim, o WhatsApp caiu, moço, Instagram tá fora. Quando a internet, todas as redes sociais caem, e logo após, quando ela reestabelece, aquela sensação que as pessoas têm se compara ao mesmo sensação de quando a pessoa faz uso de cocaína. Você tá brincando. Então, quando a pessoa... Tem estudos que comprovam que quando a pessoa tem aquela sensação de que a internet voltou, o entusiasmo dela, a adrenalina que provoca é similar ao uso de, talvez não na porcentagem, mas naquele estímulo, né? Uhum. De que ela sentiu uma satisfação momentânea ali. Então, assim, é muito... Mas você imagina agora você trazendo para a dependência daquilo. Que igual você falou, o excesso, né? A dependência, o não posso ficar sem. Então, até é nítido. Com o meu filho isso acontece direto. A gente fez um teste com ele de 2 dias. 2 dias sem a tela, ou deixando a tela... Se o dia tem 8 horas que ele está próximo a gente gente deixando ali ele 40 minutos só com a tela e os outros 7 horas e 20 minutos ali sem tela. É uma diferença, assim, perceptível, significativa. Então, assim, até aconselho, orienta as pessoas a fazer isso, a pegar o seu celular. Não é uma tarefa fácil, mas ela é desafiadora. Quando você estiver num ambiente, você deixar o celular, você está indo em outro lugar, você deixa o celular um pouco ali para você ver o quanto que você pode ter acesso à informação quando você... E aí vai praticando isso. Então, isso, e para a criança, para o adolescente, isso é notório ali que ela precisa, né? Que ela precisa dela poder brincar. Hoje você vê poucas crianças na rua, até você fala, que coisa diferente quando as crianças estão na rua, mas antes, um tempo atrás, não é nostalgia não, tá, pessoal? É simplesmente um relato de eu sinto até uma nostalgia. Eu soltava pipa, cara, saía na época das férias, nossa, claro que hoje a violência, ela é totalmente diferente daquilo que nós vivemos lá atrás, né? Isso. E como a gente tá com um tema muito da proteção da criança, do adolescente, claro que não dá pra criar mais menino andando em rua sozinho, brincando, porque os tempos são outros. Mas eu sinto saudade, cara. E você tá falando um negócio aí, por exemplo, eu tenho 3 primos que fazem idade comigo. São filhos do irmão da minha mãe e a gente tem a mesma, assim, escadinha. A mesma idade da minha irmã mais velha, combina com a minha prima mais velha, a minha com o meu primo e a da minha irmã com a minha prima caçula. A gente brincava de adedanha, de amarelinha. Eram brincadeiras que geravam convivência. Hoje, eles brincam assim também, só que mudou a forma. Online. Eles estão jogando juntos. Online. Mas estão juntos. Então, assim, essa ideia de que o mundo ele está em eterna mudança, a gente precisa aceitar isso. E por esse contexto aí, eu fico, assim... É claro que, por isso que quando você propôs a conversa profunda, é para a gente analisar dessa forma. É uma forma de socialização. Sim. Quando o adolescente pega e tira um selfie diferente, tampando a cara, as pessoas falam, mas que é isso? É uma forma dele mostrar assim, eu tô nesse grupo. Sim. Então, assim, é isso que tem as vulnerabilidades de risco, que aí os pais têm que acompanhar. Em todo momento, eu acredito muito nisso, de você que é pai, você que é mãe, responsável por alguma criança, perguntando o que você está mexendo, conversando, dialogando, porque ele quer conviver. E aí, quando ele acha assim, espaço,
na tecnologia, na internet, ele vai aprofundar mesmo, e aí vai ficar conversando sobre Roblox, vai conversar sobre outros jogos, e aí vem o risco de algum golpe, de cyberbullying e outras violação virtual que estão falando hoje, dessas crianças expostas. Então, assim, tem que acompanhar, cuidar da faixa etária. A faixa etária é muito importante. Hoje, eu fico impressionado que uma criança, ela acredita na narrativa. Se eu contar uma história para o meu filho de 5 anos, ele vai acreditar naquela história. E assim é com as crianças na pré-infância. Você conta uma história para ele, ele acredita. Então, assim, a gente consegue fazer, dimensionar, a gente consegue estruturar, mas a criança, ela não. Nós vamos bater nessa tecla de desenvolvimento. Até um adolescente de 16 anos, às vezes tem muitas críticas, tem muitas situações mas aquele adolescente está em evolução, está desenvolvendo. Ele está formado. Ele está formado. Com 21 anos que o cérebro termina vamos dizer, de crescer, assim. Então, assim, para aquele adolescente, ele está em formação física. Tem um exemplo muito claro de desenvolvimento de adolescente. Às vezes o adolescente tem a mania de deixar as coisas cair, às vezes até passa para adulto, né? Ele leva isso para a vida toda. Mas o eu conheço uma pessoa que leva isso para a vida toda, não é, Cláudio? Mas o adolescente, às vezes, ele tá ali com 12 anos e ele vai deixar um copo cair, aí a mãe xinga, o pai xinga, porque o braço dele cresceu, já parou para pensar assim, o braço dele tá crescendo. Proporcionalmente, às vezes. Desproporcionalmente, então assim, tá ali tendo cuidado para andar, mudando o tamanho, então assim, tudo é perceptível, tudo é observação que a gente tem assim que entender esses processos. Então eu vejo muito por esse lado a internet, então para a gente aprimorar essa conversa. Agora esse desafio, nós estamos falando de uma fusão de 2 mundos, né? Você pega o pai que não viveu isso. Ele não experimentou a vida a partir disso. Ele está tendo que se adaptar também a isso. Né? Por exemplo, eu tenho queixas no consultório de pais que vêm para o consultório porque ele acha que o filho está doente, porque o filho só fica no computador. Tá, é um problema? Também acho que o excesso, né, é um problema. Se passa do ponto, não é no computador. Eu acho que a gente precisa reforçar isso. Os excessos, eles mostram o caminho de um problema. O excesso pode apresentar em várias áreas da vida. Tem gente que vai ser exaustivamente dedicada ao trabalho e vai passar por cima da família, vai passar por cima de um monte de coisa. Tem gente que é por dinheiro, tem gente que é por amor, tem gente que... Cada um tem a sua forma de manifestar que tá faltando alguma coisa e eu tô descontando... Onde ele vai, né? Onde ele vai. Então o excesso só mostra pra gente que nem tudo tá bom. Então temos que observar. Então, lidar com essa mudança, como você falou no início aqui, eu achei legal a sua fala, que a gente vê muitos olhares críticos em relação à tecnologia, porque ela assusta, porque é algo novo. Só que não dá nem pra gente mensurar se isso ainda é bom ou ruim. Porque é recente, é novo. Não tem dado estatístico tão preciso, porque nós estamos falando de quê? Essa revolução tecnológica para nós aqui no Brasil, que hoje você vê o seguinte, antigamente todo mundo tinha um telefone fixo em casa. Isso eu estou falando de 10 anos. Talvez isso, né? Sim. Hoje talvez você encontre telefone fixo em empresas. E olhe lá, algumas nem tem também. Então hoje todo mundo está usando móvel. Isso é uma revolução. Até as famílias mais desprovidas, né, de recursos, com recursos mais escassos, eles têm um aparelhinho lá. Quando você vai lá no seu trabalho do conselho, que você recebe uma demanda, você deve se deparar com famílias que estão lá com o celularzinho na mão. Sim, com celular de última geração. De última geração. E aí você vê a vulnerabilidade social, a questão da necessidade, mas aí ela está com o aparelho. E um tempo de experiência, a gente às vezes, você também deve ter, os ouvintes, o internauta tem muita experiência em relação à vida da gente. Trabalhei numa época na empresa de internet, as pessoas instalavam na casa dela e talvez tinha estrutural ali, questão de telhado, de muro, mas a internet não poderia faltar. Contratava e pagava em dia para que ela não pudesse ser cortada. Então, assim, a gente tem que... às vezes as pessoas até brincam, falam, não, mas você leva para o lado positivo.
em estruturação mesmo, essa questão da positividade da internet. A gente precisa ter esse olhar para o quanto acesso a gente está tendo. Porque senão a gente vai ficar travando, não acessando, não usando, e aí não vamos ter o equilíbrio necessário para que a gente possa se desenvolver. É muito importante que todos nós, né, eu sempre falo que não tem uma fórmula também não, né? Cada um absorve de um jeito. Eu tenho a história do meu irmão que viveu essa questão da tecnologia. Ele é de 96, e ele pegou a transição. Ele pegou a transição 2000, ele estava com 3 anos. E aí, quando ele chegou na fase da adolescência, ele já pegou o auge da questão da internet, das questões tecnológicas. E aí ele não conseguiu lidar. Se não fosse muita sabedoria da minha mãe e da família, que a gente entendeu o processo, inclusive, disso, da questão acadêmica, questão de escola, ele não conseguia ir por causa de horário de perder a rotina de sono, não conseguia dormir, e ficava à noite, dormir durante o dia, até que ele depois passou-se por esse processo. E aí, hoje, ele formado, mas continua vivendo aquela questão do acesso à tecnologia, mas com equilíbrio. Você conversa com ele assim, conversa de todos os temas. Conversa da economia, conversa da parte social. Por quê? Porque ele conseguiu absorver aquilo e conseguiu trazer para o lado positivo para a vida dele. Entende hoje melhor o processo do sono, o horário que vai acordar, o horário que vai trabalhar. Então, assim, tudo... Mas agora que nós, da família, entendemos o impacto que aquela... E às vezes acontece muito isso no meio das famílias. Não só que a gente atende, mas de forma geral, conflitos que você vai entender assim, mas por que essa situação? Por causa de crítica, por causa de julgamento, por causa de situação que não reconhecer talvez aquela pessoa como está vivendo um momento de sofrimento. Então, assim, o que me chamou muita atenção é nas contribuições que a tecnologia pode trazer para a pessoa, de forma geral. E principalmente para o adolescente. Então, é isso que os pais, é isso que as famílias têm que absorver mesmo. Uhum. É o quanto que... E vem até nessa questão da aprovação da lei na escola. Será que não era o tempo já? A aprovação foi, se você pensar assim, de início, opa, importante, é muito bom, para as crianças não vão ter acesso ao celular, mas e a informação que elas não vão poder gerar? E a construção, que hoje mudou um pouco essa educação. Com certeza, a forma que eu fui educado não é a forma que eu educo meu filho. Não tem como você ir... Mudou a forma vertical, horizontal. Então, completamente. Será que hoje não precisa ter mais conversa entre os alunos e construção crítica entre os alunos e professores e com informação? Porque hoje, se você falar para um aluno determinado conteúdo, ele vai ter acesso na casa dele e vai falar, não, mas isso aqui não é assim que fala, não é assim. Então, até que ponto, né? Vamos dizer que essa lei, se você pensar a grosso modo, o início é muito bom, mas se você for construindo ali a convivência do professor com o aluno, o respeito, será que não deveria ser algo que, olha, é proibido e eu não quero fazer isso. Então, assim, acho que a gente... E é só através disso, tá, Marcos? Só através do diálogo, eu acredito muito na conversa, na construção de ideias, que a gente vai poder mudar a cultura, senão... a gente não consegue mudar. Não adianta falar que é com força, que é com violência que vai conseguir mudar isso. Porque... Olha, te dando... Só pegando um gancho na sua fala, você disse há umas 2, 3 falas suas anteriores aí que o mundo mudou a forma de orientação. Né? Funcionava muito bem. Nós somos de uma região onde as lideranças religiosas do passado, elas exerciam autoridade de polícia. Isso. Nós temos ícones aqui de lideranças religiosas que ele falava, se escrevia. Num passado muito recente, a orientação era a hierarquia. Você tinha um pai que mandava e o filho que obedecia. Hoje a mão de ferro não educa mais. O princípio da educação é o que você acabou de falar, é o diálogo. Hoje, se você não conversar com seu filho, alguém vai fazer. Ele não vai te ouvir e vai ouvir outro. Então, mudou a referência, né? Com certeza. Hoje tem que ter diálogo, e o diálogo é a base de toda transformação. Isso é verdade. E, assim, até entrando aqui numa temática que a gente, como conselheiro tutelar, a gente convive muito, que é a questão do abuso sexual, violência sexual contra criança e adolescente. Se você for
por comprovação de estudos mesmo, 90% dos casos de abuso não são com violência, são com carinho, são com contato ali, com sensibilidade. Agora, você imagina você trazendo isso para a proporção do acesso que aquela criança tem da internet ou das redes sociais. Talvez o pai, a mãe ou o responsável ali está gritando, está brigando, enquanto a pessoa que está por volta está trazendo com carinho, está informando para ele, está dando um apoio. Aí um mimo, um presente, isso, alguma coisa. E aí acaba desencadeando em uma violação do direito daquela criança. Então, assim, é algo para sinalizar como alerta para a gente. Então, assim, quando a gente atende casos, ou quando de forma geral, a gente não só como conselho tutelar, mas no contexto geral. Hoje, no trânsito, as pessoas estão discutindo porque o outro passou um pouquinho para frente do carro. Então, assim... Eu não sei se você viu, eu vi na academia o pessoal brigando por causa de peso. Nossa. Cara, você consegue imaginar, você vai pra academia pra treinar, que é o momento que você vai relaxar, você tá brigando porque o cara tá fazendo um peso e você tá querendo pegar o peso. Então, a sociedade tá... a gente tá acelerado. E tá adoecida mesmo. Adoecido. Então, assim, é importante a gente destacar essa questão do acesso que as pessoas estão tendo. Se não for através de diálogo, não vai conseguir mudar ou minimizar isso. Eu falo que zerar, a psicologia até fala, né? O 0 e o 100 ele é desconsiderado. A gente nunca está nos extremos, né? Nos extremos. Então, assim, a gente precisa minimizar isso. A gente precisa... às vezes, por isso que a gente fala muito sobre essa questão do direito, essa questão... Às vezes até a gente tem que policiar em alguns sentidos e por isso tem que buscar o conhecimento. Conhecimento das leis, o conhecimento das políticas públicas ofertadas às famílias, às crianças, aos próprios munícipes. A gente tem que estar inserido com esse conhecimento, porque senão talvez a gente está reivindicando algo que não é direito. Então, assim, mas até que ponto esse direito da pessoa, ela precisa ter esse senso crítico também. Então, assim... A influência da tecnologia na construção, né, da identidade e da questão da autoimagem da pessoa. É isso que me sinalizou algo muito importante. A questão da... Será que esse adolescente não está ali, ou o jovem em geral não está ali tentando mostrar uma autoimagem que ele precisa... Talvez você conversando com... Hoje nós estamos na era da influência, né, digital influência. Que eu falo assim, um menino com muito carinho, e eles vendem muito mesmo, a propaganda deles são bons mesmo. Mas a gente vê uma imagem, você fala, quando você encontra aquela pessoa pessoalmente, você vê uma pessoa até tímida, e eu falo que teve uma época, acho que 2003, a professora de português, ela pediu para nós fazer um trabalho, Marcos, eu nem tenho aqui no café, aqui, ó, apresentando aquelas caixinhas do computador, aquele software, né? Aquelas caixinhas do computador. Eu só lembro dessa parte, pessoal. A professora dizendo assim, que trabalho ruim que vocês apresentaram. O que ela pediu pra gente fazer? Ela pediu pra gente pegar uma reportagem de jornal, não é como a gente está aqui falando de tecnologia, com celular, com tablet. Era a tecnologia daquela época. Uma reportagem de jornal, e a reportagem de jornal, o pessoal falava sobre o software, aquelas caixinhas de computador. E era para explicar aqui no trabalho. E vai eu, Rodolfo, explicar. E eu lia várias vezes. Não, hoje a gente tem Spotify, a gente tem outros meios de comunicação. Você não sabe nem o que você mexe. Aí eu comecei a falar sobre aquele negócio e ela falou, não, que trabalho muito ruim. Vocês não leram a reportagem, veio criticando aquilo. Dali para lá, eu virei a chave mesmo em relação à apresentação e a posicionar com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu sei transmitir. Então, acho que serve aqui muito de conselho mesmo, de ensinamento para as pessoas que não querem... que tem dificuldade de falar ou de se expressar ou de colocar uma opinião dela. Eu acho que a gente tem que caminhar muito por esse lado e isso é um estímulo para os jovens, para as crianças, que às vezes você vê crianças assim, não conseguem se expressar, não conseguem trazer a sua mensagem. Então, assim, daquele dia para lá, mudou a chave em relação a se posicionar, a se apresentar, até que de forma, segundo ela, estava errada. Não foi bem apresentado, porque não tinha lido ali... E não tinha mesmo? Não tinha lido pouco. Confessa agora e alcança a misericórdia. Ela tinha razão. Tinha razão. Mas e aí que vem a questão da mudança do jovem em si, né?
A mesma professora que criticou aquele trabalho, agora eu falo de ponto positivo, foi o que nós ensinou para nós sobre a redação. Quem lembra daquela redação do Enem? Logo quando o Enem começou. Era 3 meses de redação e ela ensinou ali pra gente a argumentar, dissertativa, argumentativa. E aí depois eu tirei uma nota de 97% na redação. Então, assim, tem que elogiar. Qual é o nome da professora? Silvana, tá lá na letra até hoje. Vamos lá, ô professor, olha aí, ó, deu resultado. Hoje é um psicólogo, pós-graduado. Olha aí que bênção. A Silvana, né? Deu ali uma. Então, você vai lá e dá um presente pra Silvana que você tá devendo ela. A famosa redação. Então, assim, é só pra gente trazer isso que o jovem ele está em desenvolvimento. Então, ali. Como psicanalista, eu tenho que puxar a sardinha pro meu lado, né? Você quer mais água? Sim, mais água. Aqui os dois falam que bom. Psicólogo é bom demais, né? Rodolfo, a gente é formado sobre o olhar do outro, né? Esse olhar do outro, ele nos forma. É assim que a criança se desenvolve. Você começa a perceber o mundo a partir do que você vê do outro. Né? Você tem a sua relação com a mãe, com o pai, com os irmãos, com os avós, com os tios. Aí vai ampliando isso aí com os coleguinhas da escola e vai embora. E você vai se formando nessa mudança de acordo com o que você se relaciona com o outro. E quando a criança recebe esse olhar que você recebeu, ela abre um universo para ela se desenvolver. Porque naquele momento talvez soou como dureza. Né? Mas ela parou para te observar. Ela parou para dizer, ela marcou sua vida. E quantas pessoas marcam as nossas vidas assim, né? Pra gente chegar aqui hoje. Eu tenho inúmeras marcas que, às vezes, no caminho, eu achei, nossa, cara, foi tão duro, cara. Né? Por que ele falou assim comigo? Que a gente sempre acha que é o bom e o dono da razão de tudo, né? Mas eu falo que as minhas maiores evoluções foi na cobrança. E na chamada de atenção... tanto por um supervisor na área de venda de telefonia, não sei quem já passou por isso, mexer com telefonia, pela a forma dele, a tratativa dele, mas a persuasão que ele tinha, e também depois quando eu fui confrontado em relação a conhecimento, a questão de entendimento, é onde que a gente destacou e foi movimentando essa questão da área acadêmica, de fazer a psicologia, de se encontrar com a identidade que nós estávamos falando aqui, da autoimagem, falar assim, hoje eu me sinto, assim, eu falo, graças a Deus mesmo, bem realizado de dizer, não, estou no caminho certo, estou... Se encontrou, né? Me encontrei com o que eu trabalho hoje, assim, tanto como conselheiro tutelar, como na formação de psicologia, não é algo que não tem aquela carga sobre mim, né? Eu vou como... É algo que te dá prazer. Prazer de estar desenvolvendo, então... Mas tem essas marcas mesmo. Que vai ser pra nós, tá? Isso. Você fica com vergonha, não. Quem vai sempre... Aqui eu gosto muito da... Fica à vontade. Juju. Então, mas tem essa questão da evolução mesmo, e até não vou entrar na sua área, né, da psicanálise, mas na questão um breve conhecimento que eu tenho e hoje a gente vê o impacto que causa da criança, às vezes de 1 a 7 anos, ela se modelar na mãe, depois dos 7 aos 14 ela no pai, depois voltar para a mãe. E aí eu faço uma pergunta para você, como que é estudo recente, né? Mas você que é pai e os pais que estão aqui, como que mudou essa questão da figura paterna? E às vezes a gente assim sabe que na nossa família nas famílias em geral tem a mãe solo, a mãe que cuidou dos vários filhos, mas como que a figura paterna ali, quando ela não se faz presente, o quanto ela traz ali para aquela criança uma fragilidade. Eu estava observando no supermercado, e a gente como psicólogo, como a área dessa humanas, a gente observa muito, né? Todos os movimentos. Tinha 3 pessoas conversando, uma mãe que tinha separado recentemente, tinha... na verdade, o pai tinha ido embora da casa, deixado os filhos. Uma jovem adulta que já tinha a figura do pai muito presente. Uma outra que conviveu com o pai ali quando ela tinha 3 anos e depois ela voltou a conviver com o pai quando ele tinha 13. Ela estava falando para outra menina que teve a figura do pai muito presente. Eu não tenho afeto por ele. Porque dos meus 3 anos aos meus 13 anos, 10 anos, eu não tive ele presente, eu não sabia nem quem era. Então, assim, com 3 anos ela automaticamente não lembrava, depois ela voltou a ter contato com ele com 13. Então, hoje ela fala assim, a minha mãe, em todo momento eu ligo para ela quando eu estou no serviço, mas o meu pai eu tenho só a convivência natural, como se fosse uma pessoa, assim,
tradicional ali, padrão, não é como colega, como não tem aquele afeto. Então, como que essa ausência, vamos dizer, na vida dela, na vida de muitos, às vezes eu vi uma reportagem recente de filhos, depois de idade adulta já, indo no cartório e colocando o nome do pai ali na certidão de nascimento. Para muitos isso é questionado, é crítica, mas para aquela pessoa em si, ela se sentiu realizada ali. Então, eu acho que são estudos recentes, dos anos 70 para cá, da figura paterna, mas é de suma importância da gente destacar também, às vezes até por hábito mesmo, a figura da mãe, né? Sempre a figura da mãe, mas é importante a gente trazer essa questão da unidade, vamos dizer assim, da família nuclear, né? Que é o padrão, é a maioria, mas a gente está aí buscando esse desenvolvimento da família em geral. Eu fiquei aqui viajando na sua fala, sabe? Assim. Porque as visões de mundo, né? Assim, dentro da minha visão de mundo, a visão psicanalítica, eu não estou falando em nome da psicanálise, falo em meu nome mesmo, né? Mas, por exemplo, para nosso contexto, a paternidade é função paterna. Então, você tem, às vezes, mãe exercendo a função paterna. Sim. Você tem, às vezes, um tio, às vezes você tem, né, o pai mesmo, ou um irmão. Quantas famílias, né, se estruturam com os irmãos sendo, né? Às vezes, você mesmo disse aqui que você era o mais velho, né? Sim. Então, acaba que você se sentia na responsabilidade de eu não posso errar. Meus irmãos estão tudo aqui, eu tenho que ser um exemplo para ele. Uma função paterna. No passado, a função paterna era única. Tinha uma pessoa que exercia, que era o pai, né? Com a mão rígida, o agente de lei que diz está certo, errado, só faz isso, papapá. Hoje são funções paternas, porque hoje você tem várias funções paternas. Né? Ser pai não é ser homem. Né? Ser pai é ser agente de lei. É o que limita, é o que breca, é o que diz isso pode, isso não pode. Às vezes, numa casa, é a mãe que faz isso. O pai faz tudo. E quando você fala dessa ausência, né, da criança no âmbito do desejo de ter ali... eu sou de alguém. Aí busca... Tem alguém que briga por mim. Por mim. Isso é como se ela estivesse atrás do que falta. Então, assim, não tem tempo. Ninguém vai entender, mas eu me completei. Faltava o Pereira. Isso. Tá? Ele nem sabe onde eu tô, mas tá aqui o Pereira. Eu sou de alguém. Pertencimento mesmo. E é tudo que a gente tá falando sobre esse olhar que a gente busca, que nos faz uma identidade, né? Isso. É como se tivesse faltado isso. O Winnicott vai dizer que um lar suficientemente bom, acolhedor, ele é o campo para um crescimento saudável. Cara, e eu fico imaginando você, porque você lida... A gente tá falando aqui de crianças em situação de vulnerabilidade, crianças sujeitas a todo tipo de abuso. Eu não sei se eu teria estrutura para lidar com isso. Eu acho que... Quantas vezes você foi pego aí nesses anos de madrugada? Tá em casa, o telefone toca, você como um conselheiro, você não tem horário. Não. O horário é que chama. Sim. Porque a necessidade é que chama, é seu dever, isso. Aliás, Rodolfo, eu vou abrir um parênteses, deveria ser dever de todos nós. Mas é isso que a gente... Você é simplesmente o que tá lá na frente. Você e tua equipe massa lá, né? Isso. Vocês são em 5 conselheiros. 5 conselheiros, né? E se completam, eu vejo o perfil de cada um, né? E forma um time, assim, engraçado, que foi eleito, você foi muito bem eleito, por sinal. Sim. Teve um reconhecimento do seu trabalho, né? Todos eles lá. E assim, o pessoal acompanha, né? É um trabalho extremamente relevante. Você sabe que estão cogitando um projeto de lei para se constituir o Conselho Tutelar da Pessoa Idosa. Em Brasília tem um projeto de lei tramitando lá para criar esse conselho. Porque, cara, o idoso sofre por não ter um conselho tutelar. Não sei nem se chamaria tutelar, né? Tô falando besteira aqui. Não, mas mesmo assim, nessa área de conselho de proteção. De proteção. Entendeu? Não tem, cara. Então você pega aí famílias que abandonam, que abusam. A gente tem casos de abuso sexual de idosos. Por cuidadores. Por familiares. Então, assim...
Eu acho desafiador demais. Eu, assim, admiro muito mesmo o trabalho de vocês. Eu acho que Timóteo está crescendo muito. Nos últimos anos para cá, os conselheiros são mais dotados de experiência, são mais capacitados, estão mais formados. A própria Constituição vai gerando essas obrigatoriedades. Você disse aqui que para você participar da concorrência, você tinha que provar uma ação nessa área. Você tem que conhecer aquilo, você tem que estar vivenciando aquilo, né? Você tem que, na verdade, tem que comprovar experiência com instituição, com trabalho com criança, tem que comprovar idoneidade moral também, porque o conselheiro tem fé pública, né? O que ele fala lá, ele é reconhecido no âmbito judicial. Então, a composição do conselho é 5 conselheiros. Assim, se você fizer um relato, ele tem poder de fé pública. De fé pública. O juiz ou o promotor, ele acredita naquilo que o conselheiro está dizendo. Mas igual você falou, é a questão do conhecimento da lei. Então, hoje não é embora a gente seja, eu acho isso primordial no conselho, que somos escolhidos pela sociedade, mas a sociedade, o representante, mas é um dever de todos. É um dever de todos denunciar, é um dever de todos acompanhar, é um dever de todos participar do conselho tutelar e de outros conselhos. Então, assim, é muito ligado a essa questão de conhecimento de lei mesmo. Então, a gente, igual você falou, tem um instrutor, hoje, Timóteo, o IBGE ele diminuiu, ele passou por 80 mil habitantes, né? O IBGE diminuiu todas as cidades. Se for ver lá Ipatinga, Fabriciano, diminuiu mesmo. A gente já estava considerando que Timóteo teria 90 mil habitantes, mas o último censo jogou lá embaixo. Ou eles não registraram, jogaram por alto. Então tem muito. Alguma coisa tem. Tanto Ipatinga, Fabriciano, Timóteo, Vale do Aço, regiões todas diminuiu mesmo o censo. Então, assim. Mas a cada 100 mil habitantes é um conselho. Ipatinga tem 2 conselhos tutelares. Outras regiões que são maiores, questão de estrutura, território, né? Tem 2 conselhos. Então, assim, a gente vê que foi no ano de 90, né? 1990, que foi criado o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e veio ter várias mudanças na lei, várias atualizações com outras leis específicas. Mas assim, infelizmente ou felizmente pela medida de proteção, a lei vem de acordo com algum direito que está sendo violado. Então, assim, ao longo dos processos, veio passando essa mudança nas leis, mas a gente acredita muito na questão de um olhar para a sociedade, do empoderamento do Conselho Tutelar e dos conselheiros em si. Timóteo é muito valorizado, mas precisa ainda engajar mais nessa valorização, tanto como profissional, mas isso é uma questão de luta que toda profissão tem, né? Mas só foi mudar depois dos anos 2015, que antigamente, né, eu gosto de trazer essa informação, era uma eleição, uma recondução. Agora não, agora o conselheiro foi aprovado no Senado em 2015, 9 de abril de 2015 foi aprovado que o conselheiro ele pode candidatar várias vezes e se for eleito ele pode continuar. Então, não é algo limitado mais como era antigamente. Era vetado a reeleição. Era só uma recondução, depois era vetado. Então, assim, são dinâmicas, né, que entenderam que... Porque, às vezes, mudava o conselheiro e, às vezes, vinha conselheiro despreparado ou que não lidava com a situação. Mas é muito isso. E eu falo assim, sempre quando eu estou nesses momentos, eu gosto de relatar sobre o acolhimento. Para frente, o acolhimento, ele é assim, a última instância que o conselheiro faz o acolhimento de acordo com a rede de proteção que traz o diagnóstico ali de que não, infelizmente naquele momento a família não pode ficar com a criança, mas não é que retira da criança, retira da família ali aquele poder de guarda, não. Ela continua, só que ela vai ser trabalhada, aquela família, para que ela possa ser reintegrada com a família. Então, assim, o acolhimento institucional ele é muito assim, peculiar, muito difícil. Hoje nós temos, né, família, ele é o extremo. Ele é o extremo, por isso foi criado a família colhedora, né? Eu vou receber aqui o pessoal da família colhedora aqui de Coronel Fabriciano. Eu acho falar sobre isso. A família colhedora é mais no sentido de acolhimento mesmo, de família que à medida do possível, nós sabemos que não tem família... O que é a família perfeita, né? Família que, às vezes, acaba conversando, discutindo, mas não passa disso. Família tem as suas divergências. Então, até nisso, a rotina. Então, por isso que a família acolhedora hoje está sendo mais indicado. É claro que nós temos alguns municípios, inclusive Timóteo, que tem instituição de acolhimento, mas a família acolhedora veio com esse intuito de acolher mesmo em família, entendeu? Em vez de você tirar do convívio familiar
Você só transfere isso temporariamente. Para uma família acolhedora temporariamente, que a família não tem intenção de adotar, simplesmente ela é treinada para isso. As meninas, com certeza, os meninos vão explicar melhor essa questão de família acolhedora, mas é nesse intuito de acolher mesmo e de ter uma família ali que possa gerar aquela proteção para aquela criança, para aquele adolescente. Tem tido muito caso, assim, Timóteo, desse tipo de extremo, de ter que ter essa medida protetiva? Sim, ele tem uma alternância muito grande, né? Mas a gente tem muitos casos, sim. Tem casos que a gente pensa assim, o que vai gerar para essa criança? E a gente aciona toda a rede, né? Quando a gente faz o acolhimento, a gente encaminha para o Ministério Público e o promotor, o juiz, que cuida dessa parte de trazer ali para aquela criança alternativas, né, dentro da rede. Então, assim, o que acontece nesse sentido? A gente sabe que tem casos, mas assim, a rede toda trabalha. A rede toda fica envolvida, a assistência, a saúde, a educação, para que aquela família que está passando por um processo de vulnerabilidade social, inclusive hoje, né, é o Dia da Justiça Social. Hoje é Dia da Justiça Social. Então, assim, aquela família que está passando por aquele momento ali de extremo, de vulnerabilidade. Antigamente, eu estou dando um exemplo cotidiano aqui para o pessoal entender. Antigamente, uma pessoa que, às vezes... A gente tem muito caso de drogadição. Mas, às vezes, a drogadição que sobrepõe os cuidados, a negligência. Então, assim, aí que pode-se gerar um acolhimento. Uma intervenção. Uma intervenção, porque antes, toda a família, isso é bom entendimento, toda a família, que às vezes tivesse uma mãe que estava usando substância entorpecente, coisas assim, ela perdia o direito. O pai perdia o direito. Hoje, não. Hoje, é muito avaliado isso. O juiz, ele, vamos dizer, para que as pessoas possam ter, respeita muito a proteção da família. A família hoje é pai e mãe, são responsáveis por aquela criança. E aí o Estado só entra depois que aquela família ela não consegue se direcionar. Tem que esgotar todas as possibilidades. Todas as possibilidades para gerar um acolhimento. E é trabalhado com aquela família, é encaminhado para o serviço que nós temos hoje no município de Timóteo, que é o CRAS, que é a proteção básica, o CRES, que é a proteção de alta complexidade. Então, tem todo o movimento para que aquelas crianças não sejam acolhidas. Mas quando isso acontece, vamos dizer... É dolorido. Porque não é o processo correto, né, cara? Não é o ciclo natural da vida, né, Rodolfo? E você, quanto psicólogo, né? A importância do papel psicológico, do profissional de psicologia nesse processo todo. Porque você pega uma família que o papel da família é o quê? É dar base, dar estrutura, dar acolhimento para que tudo flua na vida de uma maneira mais leve. E quando isso está quebrado... Aí existe uma intervenção muito poderosa do profissional da saúde mental, né? Porque essa desordem, muitas vezes a gente avalia com senso comum porque o pai não presta, que o pai é aquilo, que a família é aquilo outro, mas tem todo um contexto envolvido aí pra gente ser tão raso de criar um estereótipo, de criar uma crítica sem um conhecimento, né? A gente tem o péssimo hábito de dar nome às coisas como se fosse tão simples. Na verdade, eu falo assim, é uma cobrança, né? Eu até publicamente aqui eu falo, o Marco, você nessa experiência que tem também com a clínica, com o atendimento, eu acredito que passou da hora da saúde mental ela virar uma secretaria dentro dos municípios em geral. Eu vejo, por causa da alta demanda dos profissionais, hoje você tem municípios que tem um quadro mínimo ali de atendimento, por causa da demanda, passou da hora de virar uma secretaria específica comparado à secretaria... Muitas pessoas questionam, mas comparado com a secretaria de saúde, da educação... Eu vejo muito por isso, não só por ser profissional dessa área, por informação por essa área, mas é por causa da necessidade de toda uma elaboração de secretaria mesmo. Eu vejo, na mesma proporção da assistência social, uma secretaria de saúde mental, porque engloba muitos fatores, é uma equipe multidisciplinar que vai poder atuar, e não só atuação, com recursos para profissionais, para atendimento. Então, eu acredito que precisamos... E hoje, em todas as áreas, você vê, eu até vi uma psiquiatra, até a doutora Mariana, coisa positiva a gente pode citar, uma grande referência
no atendimento de crianças autistas, ela disse assim, falo para vocês, como psiquiatra, a porta que abrir, você entra. Ela quis dizer o seguinte, não espera o psiquiatra atender você de 6 meses, não. Se é um enfermeiro, se é um psicólogo, se é algo da educação, a porta que abrir, você entra. Porque aí vai poder acolher e depois vai poder encaminhar para a gente. Porque se você ficar esperando só por um determinado profissional, você vai sentir um impacto, assim, gritante no seu desenvolvimento. Então, assim, é algo para provocar. Às vezes, quando eu estou falando assim, eu gosto de provocar alguns movimentos no cenário. Não, e é importante mesmo. Porque a gente precisa ter essas interlocuções. A gente precisa ter esse olhar, igual você disse sobre... Vai ter uma audiência, né? Mudando um pouco, mas dentro desse cenário, uma audiência pública sobre crianças atípicas, sobre... crianças especiais, então, no município de Timóteo. Então, isso é importante ter esse desenvolvimento. A gente tem que ter. E hoje a gente sabe que com a utilização da tecnologia, né, de forma indiscriminada pelos adolescentes, provoca o desequilíbrio cognitivo do ser. Então, assim, é o que nós estávamos comentando aqui no início. Se tudo que você faz desequilibrado vai provocar mudanças. No seu cotidiano, vai provocar mudanças no seu comportamento. E nesse contexto, com certeza, provoca mudanças cognitivas na criança. Não sei se você já ouviu sobre o impacto do grito com a criança. Quando você, às vezes, grita com a criança, o cérebro dela chacoalha como se ela estivesse apanhando, como se ela estivesse sofrendo agressão. Então, assim, tudo que é uma agressão. É uma agressão. Tudo agressão. Que é assim, de forma desordenada, indiscriminada, às vezes provoca naquela criança, naquela pessoa, talvez algo ali, né, que ela está querendo receber que ela não está encontrando em outros lugares. Vamos dizer assim. Cara, e o desafio que você trouxe aqui, a gente pode aproveitar, né, esse lugar de fala que a gente está tendo aqui, que a nossa audiência aqui no Vale do Aço é maciça. E dentro da minha audiência, 23% das pessoas são aqui de Coronel Fabriciano. Outras 29% das pessoas que assistem ao Divancast são de Timóteo. E Patinga também. E o Brasil todo. Então, a oportunidade da gente provocar nossos governantes aí de pensar. Porque dá uma sensação de patinação muito grande. Você ainda conversa com amigos e quando você fala que alguém precisa de terapia, o cara fala pra você assim, eu não sou louco. Eu não tô doido. Né? Você conversa com algumas pessoas. Recentemente, eu tive num grupo que eu participo, alguém postou lá, alguém que tinha passado por um óbito causado. E aí eu tive que me posicionar, como assim, olha, esse é o tipo de informação que a gente não divulga, que a gente não passa para frente. Então a gente precisa gerar uma cultura de que dores emocionais todos têm. Não é verdade? Você tem no serviço, você tem na família, você tem na igreja, você tem no trabalho. Tá? Cara, desde o momento que a gente vive, a gente vai sofrer. Então alguns lidam com isso com mais facilidade, outros não, e não tem nada de mal nisso. E a gente precisava mesmo... Quantas escolas, cara? Esse projeto de lei novo aí de ter psicólogo na escola, isso é fantástico. A gente sabe muito bem questionar a criança que tem um comportamento ruim, mas ouvi-la. Percebê-la, né? Dar o olhar para ela. Por que essa criança é assim? O que tá acontecendo? Às vezes ela não comeu nada naquele dia, Rodolfo. Às vezes a última refeição dela foi no dia anterior que ela estava na escola. Né? A escola tem um papel assim, além da educação. Eu sei que isso é só alguns fatores, né? A gente tem que avaliar muito isso, mas eu tenho uma teoria mesmo comigo, que por experiência mesmo, que a criança, vou citar bairro, vou citar localidade, mas uma criança que ela tem uma vulnerabilidade social, igual você falou, questão de não ter, só fazer o alimento na escola. Se você pega essa criança e você coloca ela tendo acesso ao alimento, com rotina, para mim, e eu posso até provar cientificamente, por estudo, por experiência, até conhecimento empírico mesmo, que aquela criança ela vai desenvolver bem na escola, ela vai desenvolver bem com disciplina. O comportamento muda. Então, assim, eu até relato dessa forma. Se você pegar uma criança, uma criança que... porque
o que acontece? Eu tenho um exemplo muito claro de um professor de português, amigo meu, que ele disse o seguinte: um dia ele foi dar aula de português e ele chegou lá explicando sobre advérbio. A gente sabe como que é a complexidade que é o Não, não fala português. nisso não, que eu não sei. Aí ele começou e ele está explicando, e aí o aluno chegou para ele e falou assim: professor, eu não consigo prestar atenção de jeito nenhum na sua aula. Ele falou: por quê? Porque quando eu saí de casa, o meu pai deu um murro no rosto da minha mãe, e aquilo fica a imagem flertando toda vez na hora que eu vejo eu ouço a sua voz falando. Aí ele foi e falou assim, pediu o aluno para se retirar da sala e ir lá acompanhar na direção, e falou assim: esse aluno não tinha condição nenhuma de aprimorar sobre o português. Então, o que eu vejo dessa área? Às vezes, a criança ela tem aquela rotina de ser agressiva, é porque em casa ela vê os conflitos e ela convive vai, e ela acha que é natural. Você vê, a gente tem muito exemplo de crianças na primeira infância, da idade de 5 a 6 anos. Talvez você vai em algum lugar, você vê um esmurrando o outro, um brigando com o outro, mas é aquilo que ele acha que talvez ele não está pensando que ele está agredindo, ele está pensando ali que é a convivência dele. Então, eu tenho muito isso comigo, de que o acesso, tanto a informação como o desenvolvimento da criança, a oportunidade para aquela criança, ela vai conseguir criar uma história diferente de que se envolver a criminalidade, do que se envolver a outras coisas, outros acessos ali ilícitos. Para mim, eu vejo muito por esse lado. É uma criança que desenvolve, igual tem um relato de uma pessoa que ela viveu dos seus 6 anos, hoje ela tem 30, numa região vulnerável. Então, o que ela pôde ali se desenvolver? O que ela pôde ali construir mesmo ali como pessoa em termos de acesso. Aí, no final, ela disse assim para mim: eu não sei ler, eu não tenho formação de leitura. A gente pensa que é tão simples, não, mas como? Ela não consegue pegar um ônibus, ela não consegue assinar um documento. Então, ler uma receita. Ler uma receita. Então, é isso. Aí, depois ela tem filhos, aí ela vai... Como que ela vai... ensinar. Mesmo que não seja ensinar, mas mesmo ela tem ali a questão do trabalho, a questão do comportamento, mas ainda a criança olha para ela e fala assim: a minha mãe está tendo dificuldade de me transmitir o que ela sabe. Mas a gente tem casos, né, de mães aí, mais na faixa etária mais antiga, que conseguiu ali... Eu não estou falando de educação, estou falando de informação para aquela criança, porque a educação ela vai conseguir orientar, ela vai conseguir ter idoneidade, mas estou falando de informação. E aí a criança vai se envolver com a criminalidade, vai se envolver com uma coisa fácil. Então, assim, mas aí não é por causa dela, isso é uns fatores que englobou ela naquela situação ruim. A criança, né? A criança problemática, eu abro um parênteses para o problemática, né? Porque eu não quero criar um estereótipo aqui disso, porque o que é problemático, né? Sim. Porque a gente está avaliando o eco, o que está aparecendo, não o contexto. Então, mas essa criança que tem um comportamento, esse comportamento que chama atenção, no fundo, é um grito. Um grito por acolhimento, um grito por... olha para mim. Né? Me note. Então, assim, você disse muito bem, cara, com uma criança que tem o que é básico, nós não estamos falando de excesso, não, de só o básico, que é a luta que a gente tem na defesa, né? É garantias mínimas, né? A criança que tem isso, ela tem tudo para construir o seu futuro, né? Por que uns têm tanto, né? E muitos pouco têm. Talvez esse seja um grande desafio, e um desafio que a gente está reforçando aqui no nosso bate-papo, né? Porque a gente está falando do que é o hoje aqui nosso, que é as nossas crianças. Não é o falso discurso que a criança é o amanhã. Não, a criança é o agora. Isso. É o hoje, está acontecendo. Né? É um desafio. E aí, você quanto psicólogo, nesse lugar de proteção, não é clínica, não é trabalho clínico, não é? Que você vai atendê-lo, ali é um agente mesmo. E também a gente é requisitor de serviço, né? Mas entendendo mesmo, a gente acaba tendo uma expertise, sim, na escuta. Você aceita café? Sim. Esse café é da Doce Itália, tá?
Vamos ver se você vai aprovar. Você toma com açúcar ou sem açúcar, adoçante? Com açúcar. Com açúcar. E eu gosto sem açúcar, Rodolfo. Esse aqui. Um cafezinho, Cláudio, dessa vez? Hã? Aí ele vai tomar. Tem açúcar mascavo. Olha aí. Tá vendo? Tem açuquinha aqui, ó. Se você quiser. Fica à vontade. Deixa eu servir você. Cláudio, dá aquela xícara ali, fazendo favor. Então, outra coca. Não, pode ser essa daqui mesmo. Só pra eu pôr isso aqui, porque senão vai ficar fungando na mesa. Aí ficou melhor agora, fui mais inteligente. Da Doce Itália. Da Doce Itália. Esse pessoal aqui... Aqui, ó, fica à vontade. Eu vou tomar aqui sem açúcar. Um cafezinho faz bem, né, Cláudio? Você tá aí só... Hã? Ô, Rodolfo. O café tá gostoso, hein? Você gostou? Gostoso, hein? Então, esse café, cara, o que eu gosto dele, agora não é nem propaganda, não. É porque eu gosto mesmo. Eu sou um amante de café. Eu tomo café, assim... Eu fui presenteado agora recentemente, não dá nem pra falar nisso aqui, né? Mas eu fiz uma palestra pra um pessoal aqui de uma empresa aqui do Vale do Aço de Tecnologia. Eles mandaram uma cesta pra mim, cara. Até agradeço aqui o pessoal da Solution. É isso? Aqui, tô até com a caneta deles aqui, ó. Peraí. Da Objetiva. Desculpa, a cabeça não tá boa. Eles mandaram uma cesta pra mim. Rodolfo, tinha um café lá, que esse café custa mais de R$150. 250 gramas. Mas é igualzinho a esse aqui. Só que esse não é tão caro não, tá? Esse aqui é... Você vai lá na Doce Itália, ele é... Um cafezinho lá é baratinho pra caramba. Eu gosto. Todo dia eu tô lá. Eu faço as minhas reuniões lá. Um bom lugar, se você tiver que fazer reunião com alguém. Tem um cantinho lá bem legal mesmo. Eu gosto. Tá. Rodolfo, a gente aqui sem perder o nosso objetivo, que eu acho que é importante, né? Você disse que das limitações da rede, né? Que a rede tem seu gargalo, né? Que o Estado não dá conta de suprir tudo que precisa, né? Então, os aparelhos do Estado têm suas limitações, as suas demandas que não dá conta de suprir tudo. Essas crianças, elas conseguem ter acompanhamento psicológico? Sim. Consegue. Todas conseguem ser assistidas? Consegue. Hoje a gente tem geralmente, né, todas as crianças que passam pelo conselho e foram vítimas de alguma violação de direito, elas são encaminhadas pelo CREAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, que cada município tem. E lá tem um psicólogo, tem um assistente social, tem um técnico que acompanha, né, aquela família, direciona ela para a saúde, direciona ela para o próprio atendimento ali social mesmo da psicologia, ou se for o caso de um atendimento clínico, né? Então, essas famílias que aderem ao serviço, elas conseguem ser assistidas sim. Agora, mais igual você falou, né? As fragilidades do Estado, a questão do efetivo que precisa ser reestabelecido, das políticas públicas que precisam ser implementadas de forma mais efetiva. Igual a gente tem esses gargalos que está vamos dizer, está com... Quem que tem que direcionar esse caminho é o executivo, é o legislativo, são os representantes escolhidos pelos munícipes que tem que estar ali atuando, né, nessa área de forma efetiva. E a gente sabe que todo município tem as suas situações, o Estado também, o Estado às vezes fica muito longe, então o Estado, de forma geral, precisa estar participativo, os conselhos, tanto da criança como outros conselhos, os órgãos, né, competentes, o Conselho Tutelar, que é bem cobrado, e tem que ser cobrado mesmo dentro das suas medidas. Tem muita cobrança? Tem cobrança de que o Conselheiro Tutelar não faz isso, não faz aquilo, mas aí a gente vai direcionando, vai conversando, vai dialogando. Uma vez eu cheguei num ambiente de serviço social, e aí o público, né, começou a falar, o público começou a questionar, a debater, e aí eu fui fazendo algumas perguntas para eles, que eu falei, não tinha essa visão do Conselho Tutelar, eu não tinha essa informação, eu não consegui. Então isso é importante que a sociedade que escolheu, hoje a gente sabe que nós estamos numa temática, não foge não, a tecnologia hoje te proporciona às vezes ter muito acesso, a ter muita informação, né, na época da campanha de divulgação, mas hoje as pessoas, né, a gente não fala eleitores, mas a gente fala as pessoas que nos escolheu, elas têm acesso com a gente.
Elas comunicam. Eu vi isso. Será que isso não é uma violação? Eu ouvi isso. E a gente consegue direcionar. Então, isso é muito ajuda importante. O trabalho, né, ajuda cara? O trabalho. Aí, às vezes, a própria pessoa fala assim, não, eu me senti representado, porque eu procurei um auxílio, uma orientação e foi me passado. Então, é muito isso do conselho. Além de trabalhar depois que a violação acontece, o conselho ele trabalha muito na questão da prevenção, da informação. Então, eu falo que a rede está sempre ali, muito ligado com o conselho e com os outros órgãos competentes. Eu não gosto de criticar muito os outros órgãos, por quê? Porque eu não conheço a demanda deles. Você fala da Polícia Militar de Timóteo, mas você sabe que a Polícia Militar diminuiu consideravelmente o efetivo? Não tenho essa informação. Hoje a Polícia Militar diminuiu consideravelmente o efetivo de Timóteo. Então, assim, há anos anteriores. Né? Então, assim, a diminuição de pessoas mesmo, de pessoas, de policiais. Patrulhamento. De efetivo mesmo, de pessoas. Então, assim... Isso dificulta muito. Dificulta o trabalho. Então, assim, a pessoa, será que passa para pensar nisso? Uma vez um colega meu, rapidinho, falou assim, não, fica à vontade. Todo advogado é mentiroso. Aí eu virei para ele, sempre muito provocador, e falei assim, então quer dizer que todo mecânico é porco? Ele falou, não, eu sou mecânico. Aí eu falei, não, eu sou mecânico. Eu falei, então não é isso. A gente não pode generalizar em qualquer área. Se a gente generalizar, a gente está se perdendo. Verdade. A gente tem que buscar conhecer, buscar informação, e aí a gente vai conseguindo ou cobrar, ou buscar alternativas para que aquilo possa ser sanado. A gente acredita que talvez uma sociedade... será que não precisava de tanto efetivo, aumentar o efetivo? Nós estamos aqui numa discussão, né? Mudar o efetivo ou a sociedade precisa mudar um pouco o comportamento de atendimento em relação à polícia militar? Uma boa provocação. Então, será que o trânsito, o problema do trânsito, quem faz o trânsito? Igual, por exemplo, dentro do contexto nosso, o problema das crianças e adolescentes. Mas quem está criando as crianças e adolescentes somos nós, hein? Nós somos adultos. Eu ia até te provocar isso. Quais ações a família, a escola, né, a sociedade pode tomar para que essas crianças tenham um espaço mais acolhedor, né? Você está falando o lugar que a gente precisa chegar dessa conversa. Uhum. Porque para que essas crianças tenham um lugar diferente, passa por nós. Uhum. Que tipo de lugar a gente está criando como sociedade? Hoje, dentro da escola, você fala muito da comunidade escolar, né? Mas eu tive a experiência no ano 2022, em relação a assistente de educação especial, mas eu não percebia... Eu percebi que tinha comunidade escolar por eleição, mas a comunidade escolar, na sua totalidade, com os pais dentro da escola, como tinha na nossa época, talvez está se perdendo. Os pais estão indo lá, deixando os filhos e indo para os seus compromissos. Será que não há um ponto de reflexão para a gente? Os pais dentro da escola não interferindo, não é? Mas sinalizando aquela unidade com o professor. Uhum. Hoje a gente tem muitos conflitos, às vezes, entre pais e professores, e a escola, de forma geral, não segmentando em algumas escolas. Será que não é por causa da proximidade que está se perdendo? Cada um ocupando o seu espaço? Tanto dos professores, né? Eu venho de uma família minha esposa é professora, minha mãe é professora, então, assim, e consideravelmente ela fez administração e se fez pedagogia, hoje é da área da educação, assim, por gostar, por amar e por se adequar mesmo naquele cenário. Então, como que tem sido a participação dos professores? Será que eu estou vindo só trabalhando ou não? É uma formação. Hoje... não se existe mais só a parte pedagógica da escola, é uma formação. Não está educando, mas está formando. E essa formação, Rodolfo, né? Se o futuro da sociedade, se o que está por vir depende da infância, o que a gente está fazendo para que o futuro da sociedade seja uma sociedade para que todos possam viver bem? Eu acho que essa é a provocação para você que acompanhou essa conversa até aqui. Se o futuro da sociedade depende das nossas crianças, o que a gente está fazendo? Né? O que os pais estão fazendo? O que os tios, os avós, os professores, o que a sociedade está fazendo? E aí vai na nossa temática, que você propôs, né? A temática ao mesmo tempo que a solidão,
ou então a conectividade daquela criança, ou daquele adolescente, ou da juventude. Sim. Será que está buscando? E a gente sabe que isso é milenar, né? A questão da busca, desde a existência do ser humano, é busca por algo. E aí, o que essa criança, esse adolescente está buscando? O que está se direcionando? O que a sociedade está construindo? Às vezes, a pretensão daqui a 5 anos, como que a gente está evoluindo nesse... e o que a gente está refletindo? Eu estava fazendo algo simples, olhando a agenda de tudo, as reuniões, os momentos que a gente participa. Aquilo ali você já consegue construir algo do que você fez em 1 ano. Agora você imagina 10 anos. Imagina aquela criança hoje, meu filho está com 5, daqui 10 anos ele vai estar com 15. Então, começando a querer namorar, trabalhar? Não, tá cedo. Vai estudar, meu filho. Aproveita que hoje você pode. Eu falo, vai viver a infância, vai divertir, porque ela brincar. vai fazer falta lá na frente, cara. Esse tempo ele não se recupera. E, na verdade, assim, é momentâneo. Vamos chegar aí, talvez, na temática, em breve, a data da questão do trabalho infantil. Mas é segmentado. Você pensa assim, mas agora... Não, ele começa a ir na escola naturalmente, trabalhando, ali com 12 anos. Com 14, ele olha para a necessidade e fala assim, minha família está muito necessitada que eu dobre esse salário. E ele começa a ficar o dia inteiro. Depois, com 15, 16, eu estou falando muito raso, sem as questões de argumentação. Depois de 16, 17, ele fala, não vou para a escola, não vou fazer nada, vou trabalhar, vou intensamente, porque minha família precisa de sustento. E aí... Nossos pais viveram isso, Rodolfo. Meu pai catou carvão, levou marmita, né? Ele era o mais velho de... Minha avó teve mais de 10, né? Faleceram alguns, mas você vê que é uma questão que no passado não existia essa proteção e nem essa preocupação da importância disso, né? Então, assim, eu acho que hoje nós temos um mundo melhor do que foi no passado, mas muito, muito distante do ideal. É muito trabalho. A gente está no meio do caminho, né? É trabalhar para que a gente possa dar mais. A gente pode pensar no macro, né? Mas também, assim, principalmente na nossa área, o individual, o indivíduo mesmo. Sim. Acho que é o indivíduo que ele vai conseguir ali se direcionar. Eu falo muito que, às vezes, não é nem por criação, vamos dizer assim, não. Porque hoje está... nem só por criação, não. Mas o próprio desenvolver daquela criança, a gente não pode trazer segmentos que aquela criança não teve acesso, ela vai, vamos dizer, ela vai para a criminalidade. A gente não pode chegar, a gente não pode construir assim, não. E até eu cito as situações, uma situação bíblica específica sobre isso. Não sei se você já teve a percepção na Bíblia, né, que é o livro universal. Às vezes tinha reis que talvez não estavam ali voltados para Deus, atrocidades, e depois nascia um filho, e o filho voltava-se para Deus e direcionava da melhor forma possível e construía ali o reinado. Então, assim, a gente não pode... Eu vi uma mensagem, se tiver 1% do não, 99% é esperança. Uma mensagem que eu queria até deixar aqui para todos. Se tiver 1% não, 99% é esperança. Se chegar assim, tiver 1% que não vai dar certo, 99% é esperança. Então, você vai conseguir construir, você tem que... para criança, para adolescente, ele tem que sonhar mesmo, ele tem que acreditar. Às vezes você conversa com um adolescente, assim, em qualquer ambiente que você tem, você pergunta o sonho, ele fala, não quero... meu sonho é ser veterinário. Aí você olha para o contexto, você pensa no contexto familiar, não tem como, mas ele quer um sonho. Então, todos nós temos sonho, até adolescente que diretamente a gente não atende, o Conselho Tutelar em relação a jovem adolescente que cometeu ato infracional, socioeducativo, mas em alguns atendimentos a gente já teve relatos de leitura de perceber que depois de 17 anos ele fala assim, eu queria simplesmente que o meu pai falasse não para mim e que o meu pai me atendesse. Simplesmente isso, eu queria que só que o meu pai me desse a mão e andasse comigo 1 minuto. Então, assim, onde que foi rompido isso? É isso que nós temos que... não é esperar acontecer. Antever. É antever isso, a gente vê aí alguns relatos. E aí, o conselheiro tutelar, quando você deparar com o conselheiro tutelar, a idade penal para ele é 18 anos mesmo.
conselheiro tutelar não tem pensamento vamos baixar, vamos baixar. O conselheiro tutelar, você conversar com o conselheiro autêntico, ele não vai pensar em nunca em baixar. Por quê? Porque entende o desenvolvimento. Não é... O Estatuto da Criança e Adolescente ele é rigoroso em leis. Tem várias leis, várias argumentações. E em todos os cenários também nós temos leis na Câmara, no Executivo, que se o município colocasse em prática aquelas leis... Já resolveria. Mas a gente cria leis para não ser cumpridas. Toda hora tem uma lei nova, lei nova. Então, e às vezes o acesso também à informação... Poucos cidadãos que acessam o site da Câmara e assim vai várias situações. E, Rodolfo, a gente falou aqui o episódio todo sobre o princípio do ambiente acolhedor. Né? Se punição, se coro fosse a solução, a gente não tinha ninguém preso. Isso. Não tinha. O caminho não é esse, né? Olha o relato bonito que você trouxe de um jovem que disse que queria o quê? Ele queria a figura paterna que a gente falou aqui, que sumiu. Ele queria alguém para estar do lado, que acolhesse, que amparasse. Né? Então, a carência maior dessas crianças em vulnerabilidade é de família. E, na verdade, assim, a gente sabe que 40%... Aí eu falo questão biológica, né? Questão do pai, no sentido... 40% das famílias que tem uma separação, ou que perde aquela figura paterna ali, ou que tem esse rompimento, perde a estrutura familiar. Perde a estrutura familiar. 40% das crianças e dos adolescentes ficam fragilizados. Pode desenvolver algum transtorno, pode desenvolver alguma situação, porque nesse tempo de experiência como conselheiro tutelar, nós tivemos nos anos, né, não de agora, nos anos, pode contar no dedo da mão casos de que o pai e a mãe esteve presente e falou assim, não, eu vim cá porque nós separamos, mas a prioridade é nosso filho. Então, aqui vai uma advertência para a figura paterna em si de dizer assim, não, é meu filho, eu não estou aqui para brigar com a minha ex, porque não teve esse campo, teve né? Incompatibilidade ali, não teve um relacionamento. É da vida. Acontece. Não estamos aqui julgando quem fez ou deixou de fazer, porque cada um tem seu relacionamento, mas eu fiz aquele filho, vamos dizer, meu biologicamente, eu sou a figura paterna que ele conhece, então eu vou fazer por onde, eu vou tomar conta, e assim a mãe também, e assim, mesmo que estão separados ali, mas que a prioridade deles é aquela criança. Então, assim, é um gargalo, é um fator só, que tem outros também. Não, é um contexto... É um contexto, assim... De família, mas que a gente sabe que todos se sintam provocados, porque o acesso, e aí vem uma ampla discussão que nós precisamos refletir, não ficar na utopia de levar ela para o macro, né? A gente tem que trazer ela... Tem que ampliar. Tem que trazer ela próximo da gente, que consiga executar. Para todos, né? Todos, tanto a família como... políticas públicas ali para criança e para adolescente, e usando essa tecnologia o acesso bom, né? Vamos dizer assim. Poxa, cara, eu confesso para você que esse episódio me tocou bastante, sabe? Me tocou muito mesmo, e é um desafio permanente a gente lidar com essa infância, né? Com esse público tão delicado. Eu quero que você... Deixa aí se a gente deixou passar alguma coisa, se ficou de fora algo que fosse importante, que não pode deixar, se você percebeu que escapou. Quero que você deixe suas redes sociais para as pessoas te seguirem, para que elas tenham acesso a você. Rodolfo, ele atende como psicólogo também, ele é um profissional qualificado para isso. Nossa, procura ele lá na rede social, segue ele, tem muita coisa boa para passar para vocês. Eu quero que você deixe aí, Rodolfo, que você... Compartilha com a gente aí. É agradecer mesmo. Eu acredito que de tudo que nós falamos aqui, dá atenção à nossa saúde mental, que eu acho que a tecnologia, o acesso às redes sociais é extremamente importante, mas com equilíbrio, com moderação, não desequilibrando. Eu acredito que é muito nesse contexto, mas tudo que nós comentamos aqui precisa ser efetivo, em prática. Eu acho que nós trouxemos assim não trouxemos aqui muitas coisas teóricas, porque ou ampliamos, né, o contexto, como se diz, a proposta, nós aprofundamos aqui
Mas o que mais importante é a reflexão que nós deixamos aqui. Acho que é o legado, a participação de todos, a efetivação mesmo no que tange ao direito da criança e do adolescente. A gente pôde trazer aqui informações essenciais para todos. Eu acredito que quando você tiver a oportunidade de assistir, você vai ver que foi um diálogo assim, de parceria, de reflexão, de mudança mesmo. Acredito que é isso que está acontecendo aqui, Marcos. Nesse processo. Todas as pessoas que vão vir aqui com as experiências, com a sua... um pouco de fala, que é um espaço, e eu sempre assim, vamos ocupar os espaços, vamos ocupar os ambientes, porque só assim nós vamos construir uma sociedade melhor, uma sociedade mais... que pensa assim na reflexão de todos, uma sociedade que não é perfeita e nunca vai ser, mas ela somos humanos, somos uma raça só. Acho que isso, quando eu estava vendo em um cenário, nós não somos branco, negro, nós somos uma raça, somos raça humana. E a raça humana, eu termino aqui dizendo uma coisa sobre a inteligência artificial. Eu vi uma pessoa contestando, que não é inteligência, não. Inteligência quem faz é os homens. Quando nós estamos aqui nesse cenário aqui, por trás tem uma estrutura, por trás tem um ser humano executando. Então, talvez esse nome foi errôneo. Quando a gente vê hoje, né, inteligência artificial. Inteligência quem faz somos o ser humano. Então, seja com a criança, seja com o adolescente, seja com o adulto. É o ser humano que faz essa inteligência. Então, eu acho que é isso que nós precisamos compartilhar entre nós. Somos a raça humana que domina essa terra, vamos dizer assim, que domina essa terra. É nós que temos a inteligência de criar, é nós que temos a inteligência de executar. Então, nós somos diferente do animal, diferença da tecnologia, nós humanos que somos composição dessa sociedade. Acho que é isso que a gente deixa aqui para o final, deixa para as pessoas. E aí, quando você fala dessa forma, você começa a se avaliar, você começa a trazer uma reflexão para você mesmo. Você começa a falar assim, olha, se eu sou humano, eu olho para o Marcos, olho para outros e penso assim, olha, ele tem algumas particularidades que eu não tenho. E assim nós conseguimos aceitar as diferenças que nós temos. Fantástico. Então, mais nesse sentido. Para não ficar falando naquela palavra clichê, que é a empatia, mas ela precisa ser colocada em prática. A empatia precisa ser colocada em prática. Acho que as pessoas estão querendo muita execução, tanto para tudo. E isso que precisa ser colocado para essa sociedade dos anos 2000, 2025. Quando a gente pensou que ia chegar, a gente falou de 2025. Nossa, nunca que passava, né, pela mente que... E aí passou de 2000 e nós já estamos para ir mais de 3 décadas, né? Chegando próximo. Então é isso. Cara, olha, se cuidar das crianças é cuidar do futuro, eu espero que mais homens como você se levantem. Parabéns lá, dê um abraço na sua equipe toda lá. Tá lá todo mundo, os outros 5 conselheiros, né? E a gente estende isso aqui a toda a rede, né? A gente fala aqui de Timóteo, que a gente mora lá, mas a rede Fabriciano, Patinga, no Brasil, todas as pessoas que estão aí envolvidas na assistência, né? Que tem a preocupação e esse olhar, que a gente tá aqui hoje conversando sobre ele. O futuro se faz agora, né? E eu acredito que hoje a gente escreve mais um pedacinho desse futuro. E foi muito, muito enriquecedor te receber. Você não tem noção como eu saio melhor desse episódio, assim. Eu acredito que toda a audiência, né, vai poder levar isso. Parabéns, parabéns mesmo, Rodolfo. Eu sei que isso não te traz vaidade alguma, que você é um cara extremamente apaixonado e consumido pelo que você faz. E esse é o segredo de todo o trabalho, a entrega de paixão, de amor, né? Isso. Então, parabéns para vocês lá, que vocês continuem engajados nisso e levando mais pessoas a lutar por esses ideais. E você que tá aqui nos seguindo, antes de eu me despedir, você não deixou seu arroba, cara. Coloca aí sua rede social, é importante. Bacana. Deixar aqui para vocês, psico.Rodolfo Batista. Eu vou deixar aqui para vocês acessarem. Eu vou deixar lá um vídeo sobre o ciclo. Vou deixar aqui esse suspense. Nós vamos falar sobre o ciclo, os ciclos da vida humana. E aí você acessa lá, psico.Rodolfo Batista. Agradecer ao Marcos, agradecer ao Divan Cast aqui, a todos os envolvidos aqui, que possa ter sucesso nesse movimento e que seja um espaço de construção.
Acho que é isso. Agradecer a todos aí que vão assistir, que sempre muito bom estar aqui. Espero voltar outras vezes, tá bom? Já tá convidado, tá? Quero que você volte, vamos bater outros papos aqui, botar aqui o café na mesa e deixar todo mundo afiado aqui. Então, pra você que participou aqui comigo desse episódio, que fez sentido pra você, como fez pra mim, Rodolfo, eu deixo o desafio aqui. Envie pra 5 pessoas que precisam ouvir tudo que foi dito aqui. Compartilhe, não tenha medo e senta o dedo aí no like, que é importante. Se você ainda não se inscreveu no canal, não deixe de fazê-lo. Rodolfo, obrigado. Obrigado a todos que estão conosco aqui nesse momento. E te vejo em breve aqui na minha mesa com um novo participante para a gente bater um papo de temas profundos e que modificam a nossa sociedade. Um abraço.